é o número 23, é o terceiro parágrafo do número 23. O Papa então diz assim: o cuidado de anunciar o Evangelho em todo o mundo pertence ao corpo dos pastores, pois a todos em comum Deus deu o mandato e impôs um dever comum. Como já o Papa Celestino dizia na recomendação aos padres do Concílio de Éfeso. O que dizia então o Papa neste concílio? Por isso, todos e cada um dos bispos, na medida que lhes permite o cumprimento da função própria, são obrigados a colaborar entre si e com o sucessor de Pedro. Então vamos lá. O cuidado, qual é o dever então? Anunciar o Evangelho. É para todo mundo. Todo mundo merece ou precisa receber esta mensagem do Evangelho. É isso que o Papa está nos recordando. Mas cabe a quem anunciar este cuidado de anunciar? Ao corpo dos pastores. E nós estamos aqui nos referindo neste momento de modo específico aos bispos. Eles recebem este mandato e impôs um dever que é comum. E o próprio Papa Celestino já falava do Concílio de Éfeso sobre essa recomendação aos padres, deste dever de anunciar o Evangelho. Todos e cada um dos bispos, na medida da sua função própria, são obrigados a colaborar com o sucessor de Pedro. A ele foi confiada esta missão em especial e a tarefa ingente de proclamar a religião cristã. Por isso diz o Papa assim: devem, pois, com todas as suas forças, promover as missões, quer de operários para a messe, quer de socorros espirituais e materiais, ou diretamente por si ou suscitando a cooperação pronta dos fiéis. Veja que a missão confiada aos bispos não é uma missão, não é coisa pouca, como nós dizemos hoje em dia, né? É bastante coisa. Dever, então, de, com todas as suas forças, não é qualquer força, com todas as forças, promover as missões. Quais são essas missões? Primeiro, de operários para a messe, ou seja, de chamado, de convite, são missões vocacionais. Cabe aos bispos. E também quer em socorro dos espirituais. É o dever do bispo, socorros espirituais, mas também o socorro material. Às vezes acontece, talvez até por um dom pessoal, de que algum bispo trabalha um pouco mais a promoção vocacional e essa missão vocacional. E quando o documento aqui está falando sobre essa promover as missões, não está falando só sobre o sacerdócio, está falando também sobre a vida religiosa, a vida consagrada, sobre os missionários, os catequistas. Essa missão e essa evangelização que acontece em vários níveis. Isso é importante também nós recordarmos. A missão, ela acontece em vários níveis. Na catequese, na pastoral familiar, nas outras pastorais, nos movimentos. E também no aspecto material. Precisamos cuidar do espiritual dos nossos fiéis, mas também é missão dos bispos cuidar da questão material. E aí o que o Papa complementa? Diretamente ele precisa fazer isso, ou ele vai suscitar cooperadores para dentre os fiéis, né? Para lhe ajudar nesta missão. Então cabe a ele, é confiado a ele. É tão bom quando ele fala do trabalho dos outros, né? O bispo tem que fazer isso. Depois nós vamos falar também dos sacerdotes. E também depois nós vamos falar dos diáconos. E também vamos falar da missão de todos os leigos. Então não fica pensando assim, tá vendo? É a missão do padre, a missão do bispo. Eu tô aqui só de boa por enquanto. Calma aí. Já vai chegar a tua vez. Vai chegar a vez de cada um de nós. Finalmente, diz o Papa, nesta comunhão universal de caridade, prestem os bispos de boa vontade ajuda fraterna a outras igrejas, especialmente as mais próximas e as mais pobres, seguindo o exemplo venerando da antiguidade.
E aí isso acontece em várias realidades. Às vezes nós nem ficamos sabendo, mas muitas dioceses ajudam umas às outras, as chamadas dioceses irmãs. Aqui inclusive fala de uma ajuda financeira. Muitas dioceses acabam assumindo, por exemplo, seminaristas de outras dioceses. A diocese é uma diocese mais humilde, porque está numa região mais humilde, não tem condições de manter, de formar novos padres. Então o que é feito? Uma diocese acolhe seminaristas de outra diocese. É muito comum isso. E aquela diocese que acolhe banca os estudos, a alimentação, a hospedagem, tudo que ele precisa para se manter. É uma grande ajuda de uma diocese para outra. Mas não só nesse aspecto, esse é um deles. Em outros aspectos também, até enviando uma ajuda financeira, campanha da evangelização. Acontece isso, todos os anos nós fazemos aquela coleta nacional no mês de dezembro, que se chama Campanha da Evangelização, que a CNBB recolhe fundos para distribuir para projetos no Brasil. A própria Campanha da Fraternidade, ela também serve como fundo para o amparo de comunidades mais carentes. É também uma forma de ajuda. Então tudo isso faz parte deste compromisso dos bispos, dessa chamada comunhão fraterna, esses irmãos que se dispõem um a ajudar os outros, uma paróquia ajudando a uma paróquia também, claro, né? Mas uma diocese ajudando a outra. Vamos ver mais um parágrafo que nós encerramos esse número 23. Dispôs a divina providência que várias igrejas fundadas em diversas regiões pelos apóstolos e seus sucessores reunissem-se com o decorrer dos tempos em grupos organicamente estruturados, que, salvaguardando a unidade da fé e a única constituição divina da Igreja Universal, gozem de disciplina, de liturgia, de tradições teológicas próprias. Isso também acontece conforme as regiões. Então aqui existem características próprias de cada região. Vamos imaginar aqui, nós, América do Sul, somos uma região que é diferente da Europa, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente de outros países. Então aqui também há uma certa organização própria, encaminhando a partir daquilo que a igreja nos apresenta, mas fazendo uma caminhada que também envolve aqui os nossos aspectos locais. O Papa ainda diz que em alguma dessas, especialmente as antigas igrejas patriarcais, como mães de fé, geraram filhas, as quais continuaram ligadas até hoje por vínculos mais íntimos de caridade na vida sacramental e na observância mútua de direitos e de deveres. Veja, gente, são realidades que nós nem conhecemos, nem podemos falar tanto, porque nós não temos aqui próximos a nós igrejas ligadas a essas tradições patriarcais. Esta variedade das igrejas locais, diz o Papa, assim a tenderem para a unidade, demonstra com maior evidência a catolicidade da igreja indivisa. Se existem essas igrejas, então, que as realidades que são de igrejas locais, elas demonstram ainda mais esta unidade, ou seja, uma igreja que ela é católica, por isso ela abrange todo o universo, mas que é também unida na sua doutrina. De modo semelhante, diz o Papa, as conferências episcopais podem hoje desenvolver uma ação variada e fecunda para que o espírito colegial encontre aplicações concretas. Então, como nós já dissemos, basta você viajar um pouquinho e sair da tua cidade, você já percebe os diversos costumes que são diferentes da tua igreja. Quando pega férias, né? Muitos pegam férias, mas que pegam férias de Jesus não vão nem na igreja mais, né? Mas quando você pega férias, vai para uma outra cidade ou vai visitar amigos e vai na missa, vai à missa ou vai a um grupo de oração, alguma outra atividade da paróquia, você percebe ali vários detalhes que são diferentes da tua comunidade. Isso também acontece num âmbito um pouco maior. Imagina você ir para outro continente, para outro país. Por isso é necessário que esses bispos que estão mais próximos façam essa colegialidade, possam tomar decisões juntos, pensar algumas coisas juntos. Por quê? Porque faz parte daquela realidade.
Roma, o Papa, envia os documentos, envia as cartas, envia as orientações. Agora cabe a esses bispos que estão ali mais próximos observarem de tudo aquilo, como nós podemos fazer a aplicação aqui para nossa região, para nossa realidade. E assim então acontece também a colegialidade dos bispos.